Oi, tudo bem? Eu sou Gisele Francis e na devocional de hoje nós vamos falar sobre o que é pecado. Vamos ver no dicionário o que significa pecado, que é um substantivo masculino, e aí diz assim: é a violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta e erro. O que a Bíblia diz sobre o que é pecado? Lá em 1 João 3:4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado nada mais é do que a transgressão aos mandamentos de Deus, segundo o 1 João. O pecado é um ato, pois cada um é tentado quando atraído, enganado pelo seu próprio desejo. Então é o desejo da pessoa, ela é atraída por aquele desejo, sabe que não é certo, mas ela vai lá e faz. Então isso é um pecado. Existem alguns pecados que na Bíblia fala que são os 7 pecados capitais. Quais são eles? Gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, soberba. E aí a gente vai falar aqui sobre a gula. A gula é o desejo insaciável por comida e por bebida. Essa visão, a gula também está relacionada ao egoísmo humano. Então, querer adquirir sempre mais e mais, né? Não se contentando com o que já... A pessoa querendo mais e mais e mais e não se contentando com o que tem. O que é a avareza? A avareza é o apego excessivo e descontrolado aos bens materiais e ao dinheiro. Prefere os bens materiais ao convívio com Deus. Nesse sentido, o pecado da avareza conduz então à idolatria, então, ao dinheiro, a essas coisas, que significa tratar o dinheiro, tratar as coisas como o seu próprio Deus. Luxúria é o desejo passional e egoísta por todo prazer sensual e material. Também pode ser entendido em seu sentido original, deixar-se dominar pelas paixões, né? Consiste no apego aos prazeres, né? Aqueles prazeres carnais, a corrupção, né? Costumes e tudo assim relacionado à sexualidade extrema, à lascívia. Aí, a ira é conhecida também por cólera, é o sentido humano de externar a raiva e o ódio por alguma coisa ou por alguém. É o forte desejo de causar um mal a outra pessoa, responsável pela maior parte dos conflitos humanos na nossa geração. Inveja é o desejo exagerado por posses, status, habilidades, de tudo que a outra pessoa tem, tudo que a outra pessoa consegue. Considerada pecado porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. O invejoso ignora tudo o que foi abençoado e que possui para cobiçar o que é do próximo, né? Que doido, né? Vamos lá, preguiça. Pessoa com este pecado capital é caracterizada pela igreja como alguém que vive em estado de falta de capricho e esmero, de empenho em negligência, desleixo, morosidade, lentidão e moleza de causa orgânica ou psíquica, que a leva a uma inatividade acentuada. Quando a gente fala preguiça, todo mundo já sabe, né, o que é preguiça, né? A soberba está associada à arrogância, à vaidade. A soberba consiste em ser superior a todo mundo. Isso fez com que Lúcifer se sentisse mais alto do que o próprio Deus. Lúcifer é o inimigo, né? Eu não gosto de falar diabo, mas enfim. Esses são os 7 pecados capitais. Você sabia que existe um pecado que não tem perdão? Existe, gente. Então é o seguinte, ó. Lá em Marcos capítulo 3, do versículo 28 ao 30, vai dizer assim, ó: em verdade vos digo que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno. E aí, o que é blasfêmia?
Blasfêmia, gente. Difamação do nome de um ou mais deuses, incluir o uso de nomes sagrados em expressões vulgares e imprecações sem a intenção de rezar ou falar de assuntos sagrados sem referência. Às vezes a palavra blasfêmia é usada para significar qualquer insulto religioso. Isso que é blasfêmia. É falar algo que não existe sobre o Espírito Santo, difamar o Espírito Santo de Deus, e isso não tem perdão. E aí eu queria que você também lesse com um versículo que fica lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mesmo que você acredite em Deus, que você fala em Deus, né, que você sabe quem é Deus, não vai significar que você realmente conhece Ele. Ele que nos criou, nós somos criados para que nós pudéssemos louvá-lo. Nós fomos criados para a gente ter um relacionamento íntimo com Deus, para que a gente pudesse louvá-lo, adorá-lo, cuidar da terra, cuidar dos animais, cuidar de tudo isso aqui. Só que teve uma quebra de confiança. E qual foi essa quebra de confiança? O pecado. E aí no versículo fala que a gente foi destituídos da glória de Deus. E o que é isso, né? O que é ser destituídos da glória de Deus? Tem o sentido de ser demitido, de ter um divórcio, de a gente ter sido afastado da presença, ser afastado dessa glória de Deus. Como a gente teve essa quebra, é comprometido esse sentido que a gente foi criado, de ter esse relacionamento íntimo com Deus, a gente poder, né, trazer a glória de Deus. E aí lá em 1 João 1,8 fala: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. E aí o primeiro homem que pecou, sabemos que foi Adão. E aí ele foi então contaminado. A gente tá, né, até nessa fase aí de coronavírus. É como se fosse isso mesmo, tá, gente? Adão pecou e ele teve filhos. E aí o que aconteceu? Ele contaminou a sua geração com esse pecado. E aí pecado, gente, não é só fazer o que não agrada a Deus. E é também não fazer o que Deus quer que a gente faça. E eu quero que você lembre da devocional de como obedecer a Deus. Tá? Vou deixar linkado aqui para você poder depois ver. E aí vamos lá em Romanos 5, versículo 12, que fala: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Forte isso, né? Tem um versículo que eu sempre ouvi a minha mãe dizer, sabe, relacionado a pecado, para alertar a gente, que fica lá em Romanos 6, 23 e em Ezequiel 18, 4, que fala: o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele veio destruir praticamente todo o propósito de Deus. Havia um homem santo, um homem perfeito que cometeu então esse pecado e estragou tudo. E aí passou então a sofrer essas consequências, a consequência do pecado. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é que qual é a única solução? É Jesus. Deus mandou Jesus ao mundo para que pudesse salvar a humanidade. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou para que a gente pudesse então ter os nossos pecados perdoados. Então é só através de Jesus que a gente consegue ter essa consciência do pecado, ter consciência do que o pecado significa e que só Ele é que pode então nos salvar. Né? A ideia é que Deus mandou Jesus, que é para recuperar o homem, e aí preparou esse único caminho, que é seguir a Jesus. Todos os dias eu acordo de manhã, nas minhas devocionais, eu peço perdão pelos meus pecados, sabe? Eu até falo para Deus: Deus, perdoa os pecados que eu cometi consciente, até mesmo aqueles que eu cometi inconscientemente, que a gente peca e nem lembra que pecou. E eu sempre peço. E eu e a Sofia, a gente tem o costume de fazer a devocional, eu e ela, à noite antes de dormir. Então, e a gente também pede perdão. A gente tem aprendido na Igreja Onda Dura sobre como criar os nossos filhos. E teve uma parte assim muito interessante na hora de disciplinar a criança, mostrar para ela que o que ela fez foi pecado. Se ela xingar, se ela, né, por exemplo, se ela mentir, então isso é pecado. E aí mostrar para ela que o que ela fez não foi legal, foi uma desobediência, não só a mim, mas a Deus também. E naquele momento fazer ela pedir perdão pelos seus pecados.
né? Então vamos cuidar das nossas crianças, mostrar para elas essa consequência do pecado. No nosso dia a dia também, mostrar para essas crianças, mostrar para as pessoas que não conhecem a Jesus, que nós devemos sempre pedir perdão pelos nossos pecados e que só Jesus pode salvar nossas vidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa devocional de hoje. Um beijo, fica com Deus.